E nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, Kaká Bueno, pentacampeão da Stock Car. Kaká, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, que isso. Kaká, como é que surgiu a ideia de você ser piloto, essa paixão pela velocidade? Ela surgiu muito cedo. Na verdade, assim, filho de quem é, e eu acho que até mais pelo lado da minha mãe, todo mundo acha que é um pouco o lado do pai. Então lá em casa a gente tinha uma cultura esportiva muito grande. Então os filhos tinham que praticar esporte. Então eu tentei de tudo. Eu joguei bola, que adoro, eu era muito ruim. Joguei tênis, joguei basquete, peguei onda, fiz natação, fiz judô, fiz um pouco de tudo. E quando eu andei de kart pela primeira vez, falei, cara, me encontrei, é isso que eu quero. A emoção, a adrenalina, aquele negócio de controlar uma máquina melhor do que os outros e ser mais rápido. E eu me apaixonei pela velocidade e fui praticando um pouco de tudo até que eu, já com uns 14 anos, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. Mas acho que eu fui impulsionado pela paixão da família pelo esporte, de estar com meu pai nos estádios, nos ginásios, nos autódromos, e minha mãe também ser muito colaborativa a isso, de fazer a gente praticar esportes, de ter uma vida saudável. Então, eu acho que o esporte norteava um pouco a nossa família e era meio natural em que a gente buscasse esse caminho, que os filhos buscassem esse caminho. E acabei que eu me encontrei a minha paixão no automobilismo, que nem todo mundo imagina que era do meu pai, mas nem era tanto a paixão dele. Ele tinha outros esportes como preferência, mas era a minha paixão em correr de carro e graças a Deus o caminho tem sido bom. Aliás, em relação a isso, no começo você sentiu algum tipo de cobrança em relação até ao seu pai? Porque é claro que você tem um grande talento para isso. Você realmente provou isso sendo pentacampeão da Stock Car. Mas antes de provar esse talento dentro da pista, como é que foi aí essa cobrança? Na verdade eu tive bastante cobrança, mas eu não cheguei a ter um tempo muito grande de sofrência com isso não. Eu passei rápido por esse estágio. Enquanto eu era no kart, você é muito garoto para perceber qualquer coisa e a repercussão é pequena. Então você vai passando por isso. Quando eu comecei no automobilismo, as desconfianças, as piadas, os comentários, isso te levava não a duvidar, mas a te entristecer um pouco, falar assim, poxa, eu estou aqui fazendo meu trabalho, se eu ganho é porque eu sou filho de alguém, se eu perco, tá vendo? Só tá lá porque é filho de alguém. Outro cara jovem como eu, quando ganha era uma surpresa, fala, tá vendo, ele é jovem, já tá ganhando. E quando perdia, fala, não, dá tempo para ele que ele ainda é novo. Então eu não tinha esse tempo na juventude Teve de que provar desculpa. muito rápido. Eu tinha que provar muito rápido o meu talento. E eu consegui provar o talento, né? Tudo bem, eu sou pentacampeão da Stock Car, mas eu fui campeão sul-americano, eu tenho 9 títulos brasileiros e alguns deles aconteceram prévio ao Stock Car. E que foi importante para mim, e principalmente a minha saída do país. Com 3 anos de automobilismo, eu fui embora, fui para a Argentina, fiquei 4 anos morando lá. Tive muito sucesso no automobilismo argentino, fui campeão lá e lá ninguém sabia quem eu era. Eu era um brasileiro que estava indo competir lá. Como ninguém, né, normal, o povo brasileiro, não sabe o nome dos jornalistas argentinos. Claro. E lá ninguém sabia quem era meu pai. E isso fez muito bem para mim, porque lá não tinha crítica quando eu fazia besteira e tinha um aplauso quando eu ganhava, mas não tinha esse tipo de cobrança. E quando eu voltei para o Brasil para competir na Stock Car, depois de 4 anos, já com título, já um pouco mais cascudo, eu soube lidar com excesso de aplauso também, né? Por ser filho de quem eu sou, não deixar que o ego subisse muito, e também com as críticas e de não dar tanta bola, tentar filtrar elas e usar as que a gente realmente tem que ouvir. Mas a maioria das críticas que são infundadas, deixar um pouquinho de lado. Então, acho que a minha passagem da Argentina, muito novo, foi fundamental para eu lidar com esse assunto muito bem. Essa cobrança chegou a te incomodar em algum momento? Ela incomoda, é lógico que todo mundo prefere aplauso do que vaia. Isso é normal. Por mais que você não ligue e que você saiba que você não mereceu aquilo, logicamente incomoda. Ainda mais quando você é jovem. Eu agora já estou com 40 anos, já estou mais cascudo. Tá escolado. Estou escolado. Mas quando você tem 18, 19, 20 anos, ele te afeta um pouco, te deixa um pouco mais mal-humorado. Mas eu sempre fui um cara em que me motivei muito fácil a ganhar. E eu usava isso como motivação, eu usava a crítica como motivação, eu usava os tapas que a vida lhe dá como motivação para tentar ganhar. Então,
Eu acho que no final, olhando para trás da minha carreira, eu não gostei do que aconteceu, mas ela foi benéfico, ela me impulsionou para frente. Kaká, quais são as dificuldades de um piloto? Quais são os maiores empecilhos, os maiores obstáculos? O financeiro, logicamente, eu acho que é o maior de todos, né? Primeiro, financeiro para você construir uma carreira e financeiro para você viver da carreira. Não que eu ganhe mal, não estou reclamando de mim, nem dos top 15 do Brasil, mas você tirando os 10, 15 maiores pilotos, o resto sobrevive no automobilismo e vai se aposentar jovem se ele não se preparou para uma outra carreira, ele está um pouco perdido, porque não vai conseguir uma remuneração tão grande. O investimento é alto e o retorno financeiro é baixo. Enquanto em outros esportes, tudo bem, mais concorridos, com mais gente praticando, você tem um número maiores de atletas podendo sobreviver do esporte. E o começo da carreira no automobilismo é caro, o kart é caro. Tudo você aprende na base, entre 10 a 18 anos. Eu comecei com 12, alguns começam com 8, alguns começam com 14 anos. Mas a base é o fundamental. E ali é um pouco caro. Então você tem que contar com a ajuda da família, dos amigos, de patrocinadores. Ou você tem que ser um extra classe, já sair desde a base ganhando tudo, porque tem os fornecedores de equipamento da base também que querem, né, e acabam patrocinando e estimulando você. Então eu acho que ali é o nosso maior empecilho. Deixar que o esporte seja um pouco mais popular na base, que não seja tão elitizado e que permita que pilotos ou caras apaixonados por velocidade de outras classes sociais consigam praticar. Hoje, um classe média com muito esforço consegue praticar, mas abaixo de um classe média não consegue praticar o automobilismo de uma maneira profissional, e isso tira uma quantidade de possíveis atletas muito grande do nosso esporte, e acaba que da quantidade você acha a qualidade. Eu acho que cada ano que foi passando, quando eu estou com 40, como eu falei, há quase 30 anos atrás, era um pouco diferente, a gente ainda conseguia. Eu olho os números de hoje e são inviáveis, né? Até a própria história do Lewis Hamilton, né? Foi nesse caso. E é o que você falou, as classes baixas não têm acesso a esse esporte, né? E aí como é que entra o papel da confederação? E não é só o nosso esporte, né? Não tem acesso ao hipismo, não tem acesso à vela, não tem acesso aos clubes de tênis. Se a gente não faz projetos sociais, se a gente não estimula, porque muita gente acha que depois a gente precisa de dinheiro quando profissional. E não é isso. Como eu falei até numa entrevista anterior, a Stock Car, para você fazer uma equipe decente, uma equipe boa, com chance de título, uma equipe com 2 carros, com 2 bons pilotos, são 5, 6, 7 milhões por ano. Nem o rico banca. Se a gente não viver de patrocínio e não der o retorno, não tem como bancar. Nem o milionário vai gastar isso do bolso. Então, o nosso problema não é no esporte profissional em cima, é lá na base. E não há uma omissão por parte das confederações? Lógico. Como é que é a Confederação de Automobilismo no seu caso? Não trabalha nada. Não no seu caso, no caso amplo, de toda a categoria. Não trabalha. A confederação ela é inoperante nesse caso, ela não trabalha em nada disso. Ela não estimula a base, ela não faz parcerias, ela não defende os autódromos, não tem um projeto social para a formação de mão de obra que seja de caras apaixonados por corrida e que não são pilotos, para a formação de mecânicos, para a formação de engenheiros, para gente que vai trabalhar no automobilismo. Você vê outros países que têm o automobilismo como um dos esportes principais, fazendo parcerias. Aqui poderiam ser com o SESC, com o SENAI, com o SESI, não sei, de engenharia, de mecânica, para poder fazer, estimular a mão de obra. Cursos profissionalizantes, usar ex-atletas para promover cursos ou para tentar encontrar em outras classes sociais e promover campeonatos mais baratos. Eu não milito mais na parte de kart, que é a base, mas eu conheço muitos pilotos, até de Stock Car, que ainda atuam no kartismo, com categorias, com equipes, ou fazendo treinamentos, e eles também me relatam a mesma dificuldade, quer dizer, as federações locais, as confederações locais, a nacional, elas não apoiam em nada, elas estão mais preocupadas em sugar do que apoiar. Então realmente uma dificuldade grande nossa, que eu como esportista sei que não é só nossa. Vários esportes têm problemas com as suas federações, e o automobilismo não é diferente. Ô Kaká, tivemos aí esse problema da Petrobras, enfim, algumas denúncias, e isso chegou na Stock Car. Como é que você vê esse impacto aí desse problema
da Petrobras na Stock Car? Eu acho que não impactou muito a gente, porque era uma denúncia de desvio de dinheiro, de verbas, em cima de uma agência de marketing esportivo que usava como justificativa que estava fazendo patrocínios de Stock Car, né? Mas, na verdade, os patrocínios que fizeram a Stock Car foi com verbas realmente relacionadas ao valor que valia o espaço de Stock Car. Ou simplesmente é que alguma parte, 90% dessa verba, ia para outro lugar que não ia parar nos carros de corrida e que eles usavam como justificativa que estavam gastando na Stock Car, mas estavam devolvendo dinheiro para outras pessoas. Então eu li um pouco sobre o assunto. Não afetou muito o mundo da Stock Car, a credibilidade do que é a Stock Car. O que está em xeque é a credibilidade dos nossos políticos, das nossas empresas envolvidos em falcatruas diversas. E simplesmente a Stock Car ela caiu de paraquedas nesse assunto. E a gente vive de patrocínio, a gente precisa de patrocínio. Se chega uma empresa e te oferece um patrocínio, você emite a nota fiscal, você paga os seus impostos, você faz tudo em dia, tudo bonitinho. Se depois eles fazem um desvio de verba gigantesco por outro lado, a gente não tem nem como saber que isso está acontecendo. Então acho que foi muito mais o caso que aconteceu, envolvendo um pouco de Petrobras, envolvendo desvio de dinheiro, mas eu acho que era fundamentalmente uma agência de marketing esportivo que falava que investia na Stock Car e usou ela como pano de fundo dessa história toda que a gente está cansado de escutar. Kaká, você já se disse alvo de retaliações na Stock Car. Como é que foi esse problema? Ainda persiste? Isso daí acabou? Como é que você tem sentido isso? É até meio chato falar de problema, que a gente vem sempre falando de problema, mas é real, né? Então, eu sempre tive um tom, como eu falei agora, eu sempre tive um tom crítico e realista sobre a situação do nosso automobilismo. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou de uma época em que a gente tinha 2 cartódromos, um autódromo, um oval, tinha corrida de MotoGP, de Fórmula 1, de Indy. Não tem um cartódromo na cidade do Rio de Janeiro. O autódromo foi destruído. O autódromo de Fortaleza está terrível. O autódromo de Brasília foi destruído em partes. Não vai ter corrida lá. Então eu vivi no automobilismo nos últimos anos problemas e eu sempre tive um tom crítico a isso em relação a nossas confederações. Talvez por isso um tratamento também diferenciado na hora de alguns julgamentos. E eu sempre me mostrei um desconforto, mas também sempre mostrei minha postura. Eu sempre vou falar o que seja melhor para o meu esporte, pois eu vivo dele. Eu não sou político dele, mas eu ganho dinheiro com o automobilismo. Eu ganho dinheiro desde que as nossas categorias sejam mais assistidas, sejam mais bacanas, que a gente consiga falar de automobilismo nos canais. Então eu quero o bem do esporte, até, por que não, até como um interesse pessoal também de viver do esporte. Só que as federações não entendem assim, e eu critico eles por serem inoperantes. E a gente sempre criou um conflito muito grande, e com isso eu sempre me senti prejudicado. Mas eu nunca toquei tanto nesse tipo de assunto, até que no começo do ano um jornal, com uma matéria espetacular, acabou divulgando conversas entre comissários esportivos, para a galera entender, comissário esportivo para o nosso esporte é como se fosse o juiz de futebol. Conversas entre eles, brincadeiras entre eles e combinações entre eles, né? Tinha de tudo lá. Então eu não estou fazendo uma denúncia, estou falando o que saiu no jornal e o que realmente aconteceu. E eles brincando e falando, primeiro combinando, pedindo que eu fosse desclassificado, não só eu como outro piloto, desclassificado por alguma coisa na próxima etapa. Quer dizer, assim, ó, na próxima precisamos desclassificar ele. Depois rindo e confessando que me tiraram alguns pontos que me custaram um título. Cara, o que a gente sofre para ganhar um título, de qualquer coisa, nem que seja de peteca no clube, é complicado, não é fácil. É difícil. E o que a gente sofre, quantidade de gente torcendo por você, de patrocínio envolvido, é um ano jogado fora. Mais do que um ano, porque um título reflete nos anos seguintes. Eu só estou sentado na mesa aqui porque eu ganhei 5 títulos de Stock Car. Se a gente não ganha, a gente não está aqui. Então, reflete para frente. Então, esse tipo de confissão que apareceu, ela simplesmente carimbou, ela chancelou o que eu achava, de que existia não só a mim, mas alguns pilotos que eram críticos à confederação ou aos comissários, de que existia, sempre que possível, um tratamento diferenciado e retaliações para que eles fossem prejudicados. Então, saiu no jornal, foi claro, esses comissários foram afastados,
Só fica a dúvida, né? Quem é que mandou eles fazerem isso? Foi da cabeça deles ou alguém mandou? Tipo, é a única coisa onde a investigação ainda não conseguiu chegar. É uma situação complicada. Kaká, você, financeiramente, um piloto até chegar no seu patamar, no começo você já ressaltou, precisa do apoio da família, enfim, ou de outras, de amigos para chegar lá. Mas no patamar que você está aí, o piloto já recebe, né? Não é mais aquela coisa de piloto pagar, né? Mas porque na própria Fórmula 1 tem isso, né? De, às vezes o piloto bancar o... Aí a gente tem dois cenários no automobilismo mundial, tá? Em todas as categorias você tem dois cenários. O piloto profissional que recebe um salário de alguma equipe para correr. Então, vamos botar aí o Felipe Massa, né? Recebeu da Ferrari há muitos anos, recebe da Williams. Aquele piloto que independe de levar um patrocínio. E o outro piloto, em que não é que ele paga a vaga, mas que ele ainda assim precisa levar um patrocínio. Então isso existe na Stock Car, na Fórmula 1, na Fórmula Indy, em qualquer outro. Eu não digo que esse piloto não seja profissional também, porque ele só consegue o patrocínio porque a imagem dele vale alguma coisa. Simplesmente é que algumas equipes, a torcida torce geralmente no mundo inteiro, tirando um pouco a Fórmula 1, ela torce no mundo inteiro para os pilotos, não para as equipes. Ela conhece o nome dos pilotos, não das equipes. Então, é muito mais fácil um piloto arrumar patrocínio do que a equipe arrumar patrocínio. Então, o piloto consegue o patrocínio, ele contrata uma equipe para prestar o serviço de preparação do automóvel para ele e ele vai correr ganhando salário. Não quer dizer que ele ter arrumado ele o patrocínio, que ele seja um piloto pagante. Ele simplesmente está vendendo a imagem dele, as ações de relacionamento, as ações comerciais. Então, eu trato que aquele piloto que paga a vaga, desde que seja de patrocínio, não seja do dinheiro da família, eu trato ele também como um piloto profissional. Ele não deixa de ser profissional. Ele está ali para cumprir os compromissos comerciais, tão quanto o outro que recebe o dinheiro da equipe. Graças a Deus, eu dentro da Stock Car, há muitos anos, eu sou assalariado por alguns patrocinadores, eles me contratam para prestar serviço de pilotagem para determinada equipe, mas não que seja diferente, muito diferente de um outro que ele tem que arrumar o patrocínio e pagar a equipe. E é o que eu falei, é tão caro uma Stock Car, é tão caro uma Fórmula Indy, é tão caro uma DTM, é tão caro uma NASCAR, é tão caro uma V8 australiana ou um turismo carreteira na Argentina, que nenhum piloto rico está ali porque é rico. Se ele não for competente, se ele não for bom, se ele não souber vender a imagem dele, se ele não ganhar corridas e títulos, ele não vai levantar o dinheiro para pagar, porque são 4, 5, 6 milhões ao ano em que a gente precisa de gastos, né? Não é de ganho não, é de gastos, com mão de obra, com motores, com peças, com deslocamento, com logística, e que a gente tem que gastar para estar lá. O que a gente tem que fazer é retornar em mídia, retornar em relacionamento, 5, 6, 8, 10 vezes o valor investido por uma empresa ela poder estar patrocinando. Kaká, no automobilismo, o que vale mais? O acerto do carro ou então o talento do piloto? Ou um não caminha sem o outro? Um não caminha sem o outro e o acerto do carro está ligado ao talento do piloto. Existe isso mesmo, né? Do acerto do carro. Falavam até que o Senna era um bom acertador de carros, enfim. O Piquet dizem que era muito bom acertador de carro. Então, na verdade, quando você tem um talento para conseguir se cercar das pessoas mais competentes possíveis, isso também é um talento do piloto. Então, ele consegue formar ao redor dele uma equipe muito competente. E isso vai levar a que a equipe dele seja melhor. Depois ele tem um talento para pilotar o carro, mas ele também não pilota o carro se não for rápido o suficiente. E isso precisa das informações corretas do piloto para o engenheiro, para que você faça o carro ser o mais rápido possível. Então vamos supor que eu sou um piloto extremamente talentoso, mas eu não sei lidar com acerto de carro, eu não sei lidar com a minha equipe, eu só sei dirigir um carro de corrida. Então isso fez com que você, talvez não tão talentoso quanto eu, mas soube cercar das pessoas certas, soube fazer teu carro ficar mais rápido. Você é meio segundo mais lento do que eu, mas você soube mexer no teu carro, preparar o teu carro, dar a informação correta, e o teu carro é um segundo mais rápido do que o meu. É conta, é matemática. No final da volta, você é mais rápido, você vai me ganhar. Porque por menos no talento na hora de uma curva, numa hora de fazer alguma manobra seja menor, o que você criou ao redor faz com que a tua equipe te leve para frente. Um piloto não ganha sem uma boa equipe, ela não ganha sem um bom carro de corrida. Ninguém ganhou, não é assim que se faz.
Um piloto consegue, num ano não tão bom, disputar com equipes melhores, porque ele consegue sobressair no talento. Mas ele numa equipe pequena, quando o Alonso correu de Minardi, agora ele está lá na McLaren ainda ruim, não vai conseguir disputar com a Mercedes. Então isso acontece no automobilismo sempre, e sempre aconteceu. Desde a época do domínio de McLaren, do domínio de Williams, do domínio de Ferrari, do domínio de Red Bull e hoje do domínio de Mercedes. Um piloto sem uma grande equipe por trás não vai dar certo. E eu acho que isso é para qualquer profissão. Um talentoso numa função de uma empresa sem uma grande equipe por trás não vai dar certo. Na Fórmula 1, talvez a gente tenha, que é a mais assistida, uma distância maior entre as equipes. Na Stock Car, acho que por isso que é tão emocionante, da melhor equipe à pior equipe, elas são muito perto. Então, talvez aí você veja mais o talento do piloto. Você consiga identificar melhor o talento do piloto. Porque ele consegue, num carro ruim, levar ele a vitória. Não vai levar o título, mas a vitória numa etapa ele vai levar. Então, você consegue torcer por uma equipe pequena e ter alegria no final de semana vendo ela ganhar. E dentro desse panorama, como é que é a convivência com os mecânicos? Porque você acaba convivendo mais com o mecânico do que com a sua própria família. Tem briga, tem uma chamada de atenção. Como é que é esse dia a dia com os mecânicos? Todo mundo vê muito no Brasil Fórmula 1 e Stock Car, né? Mas eu cheguei a ter anos, em 2002 eu fiz 4 categorias, né? E eu corria praticamente todos os finais de semana do ano. Então... haja abraço, hein? Haja viagem, né? Pelo menos eu ganhei muita milha para o final de ano viajar com a família. Tá bom. Então, eu tive finais de semana, eu peguei uma época no meio do ano que eu fiz 3 meses seguidos, 12 finais de semana seguidos, mas era assim, eu corria na Rússia, no final de semana seguinte eu corria em Curitiba, aí eu ia para a Holanda, eu voltava para a Argentina, aí eu subia para São Paulo, aí eu ia até a Bélgica e eu batia e voltava, e era uma loucura. E pouca gente vê, então eu ficava muito mais tempo dormindo em hotel do que na minha casa, eu ficava muito mais tempo dentro de um avião do que no meu carro na rua, e eu ficava muito mais tempo com os mecânicos do que com a minha família. Então você tem que criar uma relação de amizade, mas você nunca pode deixar de ser um cara que cobre também o resultado. Você não pode ser só o amigão, porque o amigão, a porca vai ficar frouxa e o carro não vai funcionar. E eu sempre fui um cara que me exigi demais, eu tenho um desejo pela vitória, eu quero ganhar, mas eu tenho principalmente uma raiva pela derrota, eu não gosto de perder, eu não me conformo com a derrota, eu sei que alguém fez melhor do que eu aquele final de semana, eu entendo isso e tento aprender o porquê ele fez e correr atrás, mas eu não me conformo de ter sido pior, eu não durmo direito se eu perder. Bastante competitivo mesmo. Eu sou muito competitivo. E eu talvez seja muito exigente com meus mecânicos e meus engenheiros. Então, eu sou um cara que cobro demais, que exijo demais, que empurro eles para frente até de uma maneira não agressiva, mas contundente. E às vezes incomoda, às vezes espana. Você apertar demais uma porca, às vezes espana. Então, às vezes um ou outro se incomodam. Mas mesmo que um ou outro se incomode, eu prefiro de trabalhar com quem aguenta a pressão. Porque esses caras vão me levar ao título. Porque eu lá dentro do carro de corrida a 300 por hora também vou estar sob pressão. E eu acho que todo mundo que está ao redor tem que saber viver sob pressão. E quando você consegue moldar um time em cima dessa pressão, desse desejo igual pela vitória, desse inconformismo pela derrota, você forma um time campeão. Então, eu recebi uma mensagem, não tem um mês, de um mecânico que trabalhou comigo lá na Europa e que, nossa, o que eu bati neles porque o pit stop não era bom e a gente perdia as corridas no pit stop. E no final de 3 anos de trabalho, eles foram ter um campeonato dos pit stops, do mais rápido, dão uma pontuação aos mecânicos. Eles foram campeões mundiais no pit stop, do campeonato mundial. E foram os mais rápidos durante o ano inteiro. E esse ano a nossa equipe não correu. Teoricamente, todos ficariam desempregados. E uma equipe internacional contratou eles só para fazer o pit stop ao redor do mundo. Então tá lá 2 mecânicos brasileiros, ganhando em euro, feliz da vida, me mandaram uma mensagem de agradecimento pelas cobranças no passado. A gente teve uns bate-bocas. Ajudou no crescimento, né? Mas é o reconhecimento do crescimento. Então, é lógico que não é fácil essa convivência com os mecânicos. Talvez eles tenham um dia a dia completamente diferente do meu, mas a gente ali é um só, é uma equipe só e se acaba tendo que ter essa relação de amizade, mas também de trabalho, porque você vai conviver com eles mais do que eu convivo do que com a minha família. E a disputa com o Popó Bueno? Muito bacana sempre. O Popó é meu irmão, né, para quem não sabe, e extremamente talentoso.
não teve, talvez, o sucesso ou a exposição que eu tive na minha carreira. Popó é campeão brasileiro, foi campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet no começo da carreira dele, correu na Europa há muito tempo, em equipes importantes na Europa, sofreu um acidente gravíssimo quando corria na Itália e ficou um tempo parado, que talvez isso tenha sido o grande problema da carreira dele. Primeiro que ele começou muito mais tarde do que eu, ele teve uma base menos preparatória, digamos assim, e depois um acidente no auge da carreira dele correndo na Itália. Ele estava num campeonato europeu de Fórmula Renault, eu não lembro se na corrida anterior ou nessa ele estava em segundo lugar, perdendo para o Kubica, que virou um piloto de Fórmula 1 importante depois, era ele, o Kubica, a equipe. Então ele estava no momento, ele estava correndo na equipe em que o Felipe Massa tinha corrido no ano anterior, quer dizer, estava nos passos, ele estava no momento do auge da carreira dele e sofreu um acidente muito grave. Foi operar, tem 6 pinos na coluna, quase ficou paralítico. E esse deu uma interrupção na carreira dele muito séria. Quando ele volta para o Brasil, ele demora algum tempo para se adaptar aos carros grandes, aos carros de turismo. Diferente do que até eu vi, apareceu na foto um Stock Car, um carro de turismo. Ele corria de Fórmula, como é o Fórmula Indy, como é o Fórmula 1. E são diferentes, né, a maneira de pilotar cada carro. E essa demora fez com que ele, durante muito tempo, ficasse militando por equipes pequenas, sem uma grande chance de brigar pelo título. Até que ele teve uma oportunidade, ali na época de 2010 a 2012, de andar junto comigo em 2 categorias. No Troféu Linha, que é um campeonato que acabou, e na Stock Car, numa equipe co-irmã. E ele mostrou o talento. Ele foi vice-campeão brasileiro no Troféu Linha no ano que eu fui campeão. E ele foi 3º lugar no campeonato de Stock Car no ano que eu fui campeão. Então ele mostrou o talento, mostrou que poderia ter ficado em equipes grandes, mas a Stock Car foi implacável com ele. Em um ano ruim que ele fez, né, depois, ele perdeu os patrocinadores e não deram a outra chance. E voltou a militar por equipes pequenas. Hoje ele está ajudando a reestruturar uma equipe que tinha sido a última colocada do campeonato anterior. Estão fazendo a Cavaleiro Race, estão tendo um crescimento muito bacana, estão no pelotão intermediário, mas é uma equipe que permite brigar de 30 carros ali, de brigar por um 10º lugar, um 15º, ainda não passa um pouco disso. Então, eles estão crescendo, eles estão se estruturando, mas ele acabou relegado ao 2º escalão do automobilismo brasileiro. Então isso acaba cansando você como profissional, né? Você tem o desejo de tanto de sucesso financeiro quanto de sucesso de resultado, e ele já está com 38 anos, talvez ele esteja até nos últimos anos, a gente conversa um pouco isso, se está na hora dele fazer a transição, ele tem outros negócios na vida, está na hora dele fazer a transição, porque ou ele precisa de uma equipe ou para ganhar dinheiro ou para ganhar corrida. Você ficar só em equipes pequenas é uma pena, porque foi um talento. Eu vi muita gente menos talentosa do que ele, eu vi muita gente que não sabe dar uma informação, ele é um exímio acertador de carro, eu vi muita gente que não sabe dar essa informação, ter carreiras mais longas e mais chances do que ele teve. Talvez, se a gente começou a nossa conversa falando do peso do Galvão, ele não é só filho do Galvão, ele é filho do Galvão e irmão do Kaká. Irmão do Kaká. É um peso duplo. É um peso duplo e uma cobrança dupla. Então, era complicado, né? Uma corrida que ele era 3º, que ele ia para o pódio, que ele era 4º, que ele era 2º. E falou assim, mas o irmão ganhou. Então, a comparação era um pouco brava. Aliás, vocês tiveram já um pódio juntos, né? A gente teve uma dobradinha no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade natal, e a gente largou 1º e 2º e chegou 1º e 2º. Como é que foi a emoção? Foi especial? Foi muito especial. Acho que foi um dos pódios. Eu tive 2, né? Eu tive em Londrina, a gente também fez. A gente fez um 1º e um 3º em Buenos Aires. E quando a Stock Car foi correr lá, depois de anos eu morando em Buenos Aires, era também como estar voltando para lá para competir. A gente fez essa dobradinha no Rio de Janeiro, 1º e 2º. E eu fiz um pódio com ele no meu título no Rio Grande do Sul. Que eu não fui ao pódio. Eu fui ao pódio receber o troféu de campeão, mas ele estava no pódio. Então eu fiz 4 pódios junto com eles e todos eles foram muito especiais, porque o pódio é o êxtase do atleta, é a hora que você estourar champanhe, de você extravasar, de você comemorar, você saber que todo aquele teu esforço valeu a pena e que você teve sucesso. E você ter do teu lado teu irmão, e eu olhava aí com menos patrocinadores, com uma equipe menor do que a minha, e ele estava ali junto comigo. Então isso foram momentos super especiais, e que a gente conseguiu, nunca não, a gente um ano só, que foi logo no ano que ele voltou da Europa,
conseguiu formar uma equipe como é uma equipe, né? Que companheiros de equipe não sejam rivais, que sejam companheiros de equipe. O nome é companheiro de equipe, mas são sempre rivais. Que eles sejam companheiros de equipes, que eles trabalhem juntos, que eles ajudem um ao outro a evoluir a equipe como um todo. Então, só um ano eu consegui exatamente isso, que foi trabalhar com ele. A mais saber que foi em 2003 que eu corri eu e ele na mesma equipe, com os mesmos patrocinadores, mas era exatamente o primeiro ano dele, depois do acidente, depois de estar voltando da Europa. Ele ainda não estava na forma que deveria estar e acabou que logo depois desse ano ele foi por outros caminhos. E é uma pena, porque era uma coisa que eu gostaria de fazer para o futuro. Lá dentro da pista tem aquela coisa, vou deixar meu irmão passar. Não tem nada disso. Lá é competição e acabou. O que eu falei dos mecânicos, que eu falei do meu jeito de ser, ele reclama, porque uma vez que a gente estava na mesma equipe, numa corrida em Interlagos, eu tive um problema na classificação, larguei lá atrás e vim, tinha um excelente carro, e eu vim passando um monte de gente, e quando eu encontrei com ele, ele fala que ele pensou, é meu irmão, ele não vai me acertar, eu vou entrar na curva porque ele... E eu, na verdade, eu dentro do carro, eu falei assim, meu irmão, ele viu que sou eu, ele não vai fechar. E a gente deu uma pancada um no outro, eu segui pra frente, eu ganhei a corrida e ele ficou com o carro meio torto, ele se deu mal. Ele falou, você bateu em mim. Eu falei, mas ele falou, você não alivia nem pra mim? Você não alivia nem pra mim? Eu falei, mas você devia ter me visto. E a gente tem essa... É um caso que é a brincadeira, mas é um pouco verdade. A gente tem muito respeito. Mas mesmo quando a gente trabalhou na mesma equipe, cada um buscava a melhor performance possível. A gente empurrava um ou outro para frente, mas é para trabalhar para cada um ganhar o seu. E ele entendia muito bem, entende muito bem isso. A gente respeita os nossos patrocinadores, então a gente tem praticamente nenhuma troca de informação quando a gente está em equipes rivais. Então a gente sabe trabalhar, a gente é irmão, a gente quer o sucesso do outro, mas a gente sabe trabalhar cada um na sua área. Aliás, Cacá, tem uma situação que gera muito incômodo em relação aos próprios pilotos. É a questão da mesma equipe e de um estar melhor no campeonato, mas naquela corrida ele está na frente, vai fazer o pódio e chega a equipe e fala no rádio, escuta, tem que deixar o fulano passar. Como é que é isso para o piloto? Tem piloto que aceita, tem piloto que bate o pé. Ou todo mundo aceita? Eu tenho uma visão um pouco diferente do público em geral, tá? Eu acho que se você não quer trabalhar em equipe, que você procure o seu patrocinador e corra sozinho. Monte sua equipe, vai correr sozinho. Se você não sabe trabalhar em equipe, se você não quer ajudar, você é assalariado, ou você ganha o teu salário para você ser mais um funcionário, talvez o mais visível deles todos, o cara que vai subir no pódio. Mas ali tem 50, 100 funcionários atrás de você, mais os patrocinadores, os interesses dos patrocinadores. E você é o maior salário daquela infraestrutura e é o cara mais visível. Mas ao seu lado também tem outro cara. E no final do ano, o que o patrocinador quer é ser campeão. O que a equipe quer é ser campeão. Quando eu ganho uma corrida e depois eu vejo a imagem dos meus mecânicos ligando para casa, dizendo eu ganhei, eu quero que eles se sintam parte da vitória. E para isso a equipe precisa ganhar, seja eu ou seja meu companheiro de equipe. Então, quando um piloto se recusa a trabalhar em equipe, eu acho que esse cara deveria conseguir o patrocínio dele, montar a equipe dele e correr sozinho. Então, é lógico que quando a gente vai para um âmbito internacional, em que os companheiros de equipe são de outras nacionalidades, então você move um país torcendo por um cara, a gente começa a torcer o nariz para esse trabalho. Eu não estou dizendo com isso que eu concorde com o que, por exemplo, a Ferrari fez em alguns anos, que ela iria ganhar o campeonato de qualquer maneira. Tivemos o caso do Rubinho, o Schumacher, enfim. Que ela ia ganhar o campeonato de qualquer maneira, que era no começo de um ano, e não dar a possibilidade igual para os dois para tentar o título. Isso eu acho um absurdo. Eu não estou defendendo esse caso. Mas quando falta 1, 2, 3 corridas, 4 corridas para acabar o ano, um piloto tem chance de título, o outro não tem nenhuma, esse cara ele faz parte de um time, ele faz parte de uma equipe. Se ele não trabalhar para ajudar esse aqui, ajudar na parte lícita, ajudar deixando que ele tenha a melhor estratégia, ajudar deixando que ele tenha a opção do pit stop, ajudar numa classificação, fazendo um vácuo, ajudar de alguma maneira, não é bater no seu rival, mas ajudar de alguma maneira e não atrapalhar durante a corrida. Se você vem mais rápido, não dificultar uma ultrapassagem. Eu acho que esse caso ele tem que ser feito, porque ele é parte integrante de um time. E isso é feito corriqueiramente no automobilismo, tá? Se você for ver,
quando não é disputa de primeira posição, diversas vezes carros da mesma equipe, o cara chega, passa sem problema nenhum. Eu acho 2 pilotos da mesma equipe baterem um no outro, disputando o 18º lugar de uma corrida, o 5º lugar de uma corrida, o 9º lugar de uma corrida, uma estupidez. Porque um teria que estar ali ajudando ao outro, ajudando o seu time a evoluir. Então eu tenho uma visão um pouquinho diferente da romântica ou da maioria da população de que não tem que existir jogo de equipe. Cara, no futebol, o zagueiro foi para a área, sofreu um pênalti, o atacante põe a bola embaixo do braço e vai fazer o gol pro time. Quem ganha é o time. Por que no o espírito coletivo. Por que nos outros esportes coletivos a gente é permissivo com isso? E por que no automobilismo não? Mas só um cara é campeão, ok, mas o time é campeão. Então, eu acho que um time tem que dar igualdade de condições, que os 2 pilotos briguem por ser o melhor, e que lá na frente, no final do campeonato, quando um piloto está muito melhor do que o outro, em que o time trabalhe para o cara que está melhor. Eu já vivi os 2 lados da moeda. Eu já tive que ajudar e já fui ajudado. E quando você tem um companheiro de equipe que ele entende isso, você não se sente mal no dia que você tem que ajudar. Porque você sabe que você pode contar com ele no dia que você vai ser ajudado. E que com isso você vai crescer aquele time, você vai fortalecer aquele time e que as tuas chances de ser campeão vão aumentar demais. Uma troca. Nós estamos caminhando já para o final da nossa entrevista. Kaká, não só você, todos os pilotos, claro, vivem no limite da velocidade. Você teme por acidente o que passa na cabeça do piloto, porque é ali a linha tênue entre a vida e a morte. É claro que hoje há uma segurança um pouco maior no automobilismo, mas mesmo assim a velocidade envolve muitos riscos. O que passa na sua cabeça e também, principalmente, da família, né? Na hora que eu tô correndo, nada. Eu preciso ir mais rápido. Cada vez que eu preciso ir mais rápido, eu preciso ir mais rápido. É difícil a gente pensar nos riscos que a gente está na hora que a gente está no carro. Aliás, você está no carro a 250 por hora, ele explodiu um pneu, você começou a rodar, você ainda acha que você vai controlar ele. Até o último momento que você fala assim, agora bateu, você se encolhe, espera a pancada e aquele 1 segundo até a pancada é um horror, demora 1h30 e é um horror. Mas todo mundo que está ali deveria, ou acho que tem, conhecimento dos riscos que estão correndo. Mas não é porque a gente corre risco que a gente tem que falar, faz parte do esporte. Não faz parte do esporte, não deveria fazer. A gente tem que trabalhar incessantemente para que o esporte seja cada vez mais seguro. Porque as batidas vão continuar acontecendo, pneus vão continuar sendo explodidos, falta de freio vai continuar acontecendo. Então você vai ver capotadas, você vai ver batidas. Automobilismo é assim. Mas o automobilismo é bacana, quando acontece uma coisa dessa, o piloto abre a porta, sai do carro, tirando a poeira e sai andando. Ninguém quer ver ninguém machucado. Então, eu tentei colaborar durante toda a minha carreira com o máximo possível em críticas a autódromos, a áreas de escape, a qualidades do carro, para que a gente tenha sempre uma evolução no nosso equipamento de trabalho que seja mais seguro, tanto para a gente, quanto para os mecânicos que estão trabalhando, quanto para a torcida, para que não voe uma peça, para que não caia um carro lá dentro, da arquibancada, alguma coisa tão grave. Então, não é que eu tenho medo, eu tenho respeito pela velocidade. Eu sei que o esporte que eu faço é perigoso. Eu sei que talvez um pouco do glamour do esporte, da atenção do público a esse esporte, é exatamente pelo fato dele ser perigoso. Mas a gente não quer que esse perigo resulte em fatalidades. Então, a gente tem que melhorar muita coisa ainda. Muita coisa foi melhorada. Você pega uma foto de um Fórmula 1 da década de 70, cara, o cockpit batia aqui. O cara ficava com o ombro de fora. Hoje mal você vê a cabeça do piloto. É verdade. Os carros de turismo foram evoluindo. Os macacões, as tintas anti-chama, o equipamento de pescoço Hans. A gente evoluiu muito no quesito de segurança. Só que a gente tem, principalmente no Brasil, muitos autódromos da década de 70, que ainda se mantém com a estrutura da década de 70. Então, a gente transitava a 200 por hora em 70, hoje a gente chega a 300. A gente andava numa curva a 160, a gente faz a 240. Então, as batidas estão mais violentas. O corpo humano não mudou. A nossa capacidade de aguentar uma cacetada, ela continua a mesma. Então, a gente tem que melhorar o equipamento. Ele foi melhorado. Mas e os autódromos? E as áreas de escape?
e as proteções de pneu, e os muros de contenção, e os guarda-reios. Isso ainda no Brasil a gente está longe do ideal. A gente tem alguns autódromos bons, Interlagos, Curitiba, mas em outros a gente ainda está longe do ideal. Você já teve algum acidente sério que falou, ih, esse daqui... Essa que eu falei até dos resultados do estouro de pneu em Goiânia, que eu rodei um pouco mais de 200 por hora, não foi sério, mas eu tomei um susto grande, porque eu achei que eu ia bater a uma velocidade muito alta. Eu peguei fogo já 3 vezes na carreira, uma vez meio sério em Interlagos, então foram sustos grandes. E eu tive um acidente em Buenos Aires inusitado. Eu tomei uma batida na reta, eu acabei... tomei um toque de um piloto, acabei rodando e varando o estacionamento do autódromo. Eu acertei um ônibus dentro do estacionamento do autódromo. Essa machucou, essa doeu. E depois eu tive uma pancada correndo do Troféu Linha em Curitiba, onde eu capotei algumas vezes, mas foi muito mais plástico. A de Buenos Aires doeu, né? Eu quebrei um dente, eu torci, bati o tornozelo, ficou inchado um mês e tal. Essa doeu, mas a de Curitiba foi mais plástica, mas eu bati na poeira, saí andando, eu capotei algumas vezes e não aconteceu nada demais. Cacá Bueno, ótimo papo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado. Uma ótima entrevista, você pentacampeão da Stock Car, sucesso, continue aí brilhando na Stock Car. Obrigado mesmo, só lembrando que agora, 11 de setembro, tem a Corrida do Milhão, a corrida mais interessante da temporada. É o maior prêmio do esporte e a gente tem tomara que a gente consiga a recuperação do campeonato. Eu estou em 5º esse ano, ainda dá tempo de brigar pela ponta. Tá certo. Aí o Cacá Bueno, continuem sintonizados aqui na Jovem Pan. Aqui você tem muita informação, opinião, prestação de serviço e entretenimento.